Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Hoje com uma convidada de novo especial. Eu sempre falo que é especial porque é verdade. Eu estou aqui com a Marcela Freitas, psicanalista, mentora de lideranças e fundadora da MF Desenvolvimento Humano. Marcela, bem-vinda aqui. Muito É obrigada. ótimo te receber aqui. Imensamente feliz. Segunda vez Muito com a gente obrigada. já aqui, não é? Não, no podcast primeira. Primeira, mas você já esteve aqui na Insight? Primeira também. Ah, é a primeira? Achei que você já tivesse vindo. Não consegui da outra vez que veio todo o time. Ah, mas agora você vai vir sempre. Sim, seja. Inclusive, a Marcela já até gravou uma aula com a gente aqui, né? Vai estar aqui na nossa universidade. Aproveita, ó, no fim do link aqui, da descrição, vai ter o link da aula da Marcela para você aprender muito mais sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E, Marcela, hoje o tema é um tema muito legal, que é um problema aí que as empresas têm vivido sobre construção de liderança, né? A gente estava até batendo um papo aqui atrás, da Marcela me contando, que muita empresa, eu vi isso acontecer muito na prática. Muita empresa, ela faz às vezes uma palestra de 1 hora e acha que desenvolveu líderes, né, Marcela? Isso. E quer resultados. E o quer melhor resultado. ainda fala que nunca consegue desenvolver. Verdade. Ô Marcela, onde que você acredita que está o maior gap de desenvolvimento de liderança hoje nas empresas? Ralf, eu falo muito que é na desconstrução dessa liderança preparada. Então, a gente tem uma comunicação, eu falo que tanto nossa do RH, da sociedade, né, que eu chamo do mito da liderança preparada. Então, igual, por exemplo, a gente preparou e treinou a liderança esse ano, fez 1 hora de treinamento e disse que preparou a liderança. Então, há muitas camadas quando a gente fala em desenvolvimento. Então, a gente sai dessa superficialidade e trazer principalmente para uma provocação um pouco mais profunda, porque o desenvolvimento, ele tem uma base emocional, ele tem uma base de reconstrução, o líder tem uma gestão de emoções para fazer. É verdade. Então vai muito além de 1 hora, por exemplo. E outra coisa também é que os líderes, você tem uma empresa com 15 líderes, eles vão ter necessidades, gaps e deficiências completamente diferentes, né? Exato. E quando a empresa põe todo mundo numa sala e acha que existe uma solução genérica, Exato. é muita pobreza de pensamento, não? Exato. Por isso que eu falo sempre o convite, em primeiro lugar, da autoliderança. Porque nós somos 15 líderes, no exemplo que você trouxe. São 15 personalidades, 15 histórias diferentes. Como empresas, organizações não conseguem atuar em 15 histórias. E aí, numa crescente. Hoje, vamos pensar em empresas que têm um grupo de 1000 líderes. Então, os programas de treinamento, eles precisam existir. Porque a gente vai trabalhar competências macros, que são necessárias para a habilidade do líder. Mas tem que ter uma antes que é muito chave, o convite à autoliderança. Cada um que decide se tornar líder precisa se cuidar. Entendi. Conta um pouquinho mais aí sobre essa autoliderança. E aí entra aqui a gestão das emoções. Então, nós lideramos conforme a nossa gestão, o que a gente tem de gestão e controle sobre as nossas emoções. Ou seja, aquilo que a gente traz, todo o nosso inconsciente. A nossa forma de comunicação, de entender dores, de entender os afetos, de trazer isso para a equipe. Então, por exemplo, você é um líder que cresceu entendendo que responsabilidade precisa ser dura, difícil, direta, objetivo. Você vai, naturalmente, multiplicar esse formato que você tem, que é aquilo que foi sucesso para você. Mas quando você ocupa uma cadeira de liderança, eu tenho que tomar um cuidado, porque isso não vai ser necessariamente um modelo que eu vou, né, atingir aquele time. E o que significa para você aquela dor, aquele modelo? Você atinge as outras pessoas do seu time? Então entra esse autoconhecimento que é tão importante. Não, e é interessante você falar isso, porque até um assunto que a gente estava falando um pouco aqui agora, que as lideranças atuais, elas foram forjadas em situações de bastante cobrança, onde não se dava tanto opção de escolha. Acho que as próprias pessoas sentiam que tinham menos escolha, né? Elas precisavam vencer, precisavam trabalhar. E aí como é que fica esse confronto agora dessas lideranças que vieram de uma formação em que a liderança era mais rígida e ela chega hoje em um ambiente onde a nova geração tem uma expectativa de uma liderança muito mais branda, muito mais flexível, muito mais empática, só que os líderes eles vieram de outra escola. É aí que entra justamente o mito da liderança preparada, né? Porque a gente pode ter 50 anos de experiência e você vai estar sempre em construção. Somos seres humanos. Né? Então, essa é a grande provocação que eu faço. Então, não existe a liderança preparada, existe uma liderança sempre em construção.
Você vai ser sempre convidada a revisitar tudo. Então vem uma nova geração, a empresa muda de cenário, chegam novos membros. Então a gente pega esse cenário agora, principalmente de desafio. Então o líder vai ter que ir lá ressignificar o que é sucesso para ele. Porque da forma que ele atingiu o sucesso e cresceu dentro da empresa, não é mais como quem está chegando. Sim. Né? O que é a definição de sucesso para ele, as emoções que ele tem, né? Então, de disciplina, de objetivo, não são as mesmas definições para quem está chegando. Então, ele vai ter que ir lá olhar, revisitar o que é isso, como ele se fez, para que ele possa ter justamente essa chavinha de, opa, para o outro é diferente. Como funciona para o outro? Então, muito nesse papel da empatia, né? Eu tenho muito cuidado com a palavra da empatia, né? Mas de entender as lentes de quem está aí chegando também. E como que a empresa faz isso na prática, no dia a dia? Hoje eu provoco... O RH que nos assiste, como que ele entende que isso está acontecendo? Como que ele trabalha isso? Eu provoco muito os RHs, a gente, principalmente dentro dos programas de liderança, incentivar esse alto. E sim, nós como RH empresa, a gente tem medo. Tem medo de incentivar as competências de autodesenvolvimento. Então, por quê? A pessoa ela vai se conhecer, ela tem mais consciência, ela tem uma gestão melhor, ela pode ir embora, ela pode entender que ali está tudo bem. Mas a gente ainda tem muito a se vencer dentro das companhias quando a gente fala em incentivar. Então, eu trago sempre que nos programas, principalmente da liderança, o primeiro módulo ali, ele tem que vir essa competência, né? Então, hoje o RH ele não vai abrir uma clínica dentro da companhia, por exemplo. Mas quanto ela fomenta dentro dos benefícios, dos parceiros, e para esses líderes, o cuidado de si, entendendo que o comportamento dele é uma resposta daquilo que ele acredita, dos valores que ele tem, da história que ele tem e que ele multiplica na equipe. Então, esse cuidado, eu gosto muito de trazer o primeiro módulo ali, vamos conhecer e falar um pouquinho da gestão das emoções. Legal. E tem algum tipo de formação ou de dinâmica que a empresa pode utilizar no dia a dia para ajudar os líderes a refletirem um pouco sobre isso, sobre como eles foram formados, se aquilo funciona ou não, se as dificuldades que eles sofrem com a liderança, elas são decorrentes de modelos diferentes? O que você indica fazer isso no dia a dia, na prática, na empresa? Hoje, principalmente com a entrada da NR01, então a gente vai ter que falar muito de saúde, da saúde mental agora não é mais um item, né, ali negociável. Então, quanto mais a gente falar de emoções, ajudar as pessoas a nomear emoções dentro da companhia. Então, pensa, o time está todo momento, a gente tem ali, as emoções estão rolando, no projeto, na pressão, nos novos produtos, tudo que está acontecendo. E nós estamos perdendo essa sensibilidade de dar nome às emoções. Tudo agora é a ansiedade. Ai, tô ansioso. Não, na verdade, você não tá ansioso. Às vezes você tá realmente com medo. Porque você vai ter que fazer uma apresentação e você nunca fez. Só que a gente está perdendo essa, né? E aí tem um desafio também, o RH se preparar. Mas a gente ajudar e trazer para o espaço essa discussão, né? De fato, o que a gente está sentindo? O que vocês estão sentindo? Qual a necessidade? Né? Qual a dor? A conversa mesmo, né? De ajudar eles a nomear. E você acha que é um trabalho mais individual com o líder? A gente consegue trazer nesse macro, eu acho que isso sempre trabalhando no macro, não? Entender as situações, então, exemplos do dia a dia da operação, da liderança, em reuniões, da comunicação das pessoas e o convite para ele também entender que ele precisa ir para o individual. Eu vejo, assim, eu sou muito prático com as coisas, sabe? E eu venho de indústria, né? Trabalhei sempre com empresas que têm lideranças muito consolidadas e enraizadas ali, pessoas que cresceram ali, né? Entraram como operador, viraram coordenador, gerente, blá, blá, blá. E quando a gente vai falar de tratar emoções com essas pessoas, é muito difícil. Porque o que ela imagina de cara? Ela fala assim, já vem um RH viajando. Né? Já vem um RH criando coisa aí na cabeça deles. Então, eu não sei se você concorda, mas eu acho que esse assunto é importante, mas a gente tem que mostrar para o gestor como aquilo impacta no dia a dia dele. Por exemplo, né, a gente falou de NR1, você tem um diagnóstico de NR1 na sua empresa. E você viu que aquele setor é um setor que tem um turnover muito alto e o resultado de NR1 é muito ruim. O diagnóstico mostra que existem vários gatilhos ali, né, de riscos psicossociais que têm disparado naquele setor. Olha que legal mostrar isso para o gestor. Perfeito.
Fala, olha que legal, a gente tem na sua área hoje esses riscos que são apontados pelo time e pode parecer até para você, estou falando a linguagem que eles às vezes colocam, tá? Pode até parecer para você frescura, mas olha como que isso aqui impacta no turnover do seu time. Seu turnover é muito alto hoje, as pessoas elas têm dificuldade de se manter ali. Exato. Será que essas questões elas têm impactado lá o seu turnover? Hoje é legal para você ter que ensinar todo dia uma pessoa a fazer a mesma coisa porque a pessoa anterior saiu? A microgestão. Olha como isso impacta o seu resultado, né? Você tem que ficar trocando, né? Você não consegue mudar o assunto com as pessoas porque você está sempre ensinando o básico, porque saiu alguém, você tem que ensinar o básico de novo. Então isso impacta no seu resultado, isso te atrapalha a crescer, seu time nunca fica formado. Sem seu time formado, ele sempre é dependente de você, você não consegue fazer coisas que vão desenvolver o negócio, você não consegue implantar suas próprias ideias, você está sempre no básico, porque o seu time não se mantém daquele jeito. Eu estou falando isso porque, assim, quando a gente vai muito para o discurso emocional, eu acho que o gestor ele não consegue enxergar. E quando a gente mostra para ele na prática como isso afeta a realidade dele, ele pensa, putz, é verdade, olha, talvez eu esteja me comportando de uma forma que esteja atrapalhando meu próprio resultado. E aí, quando a pessoa reconhece, é mais fácil. Isso é legal que você está falando, porque eu vejo o aumento, por exemplo, na demanda da mentoria. Legal. Porque hoje as empresas elas estão encaminhando muito mais já os seus líderes, né, para a mentoria, porque nesse individual a gente vai trabalhar essa dor. Legal. É onde eu tenho espaço de confiança, né? Então hoje 90% dos líderes que eu recebo. Então quando a gente vai olhar, tá lá, chega a dificuldade de microgestão. Por quê? Tantos anos na liderança, por que ainda está fazendo microgestão? E aí a gente vai abrir um pouquinho mais essa camada. Ainda há lá indícios de insegurança, de medo, de perder o cargo, né? De não saber lidar, entendendo que ele ainda está buscando uma aprovação, de querer ser querido e amado por aquele time, admirado. Você acha que mentoria individual, então, é um caminho legal para tratar os líderes que são mais difíceis, assim, que tem dentro de... pegando os riscos psicossociais como referência, que demonstra que a área dele está muito mais elevado do que o padrão da empresa? Total, principalmente quando a gente fala da autoliderança. Porque quanto mais alto na sua posição de liderança, você menos vulnerabilidade tem exposta. Então eu falo que o alto, né, na liderança, ele sofre sozinho. Sim. E uma coisa interessante, eu não sei se você tem a mesma opinião, é que as empresas elas trabalham muito o gerenciamento, né? Então ela trabalha o líder como gerente, como foco em resultado, como organização de processo, como estruturação no que diz respeito à ordem da empresa e o resultado que ela espera. Mas pouco no desenvolvimento das pessoas, né? Sim. Pouco como líder, de fato. Trabalha ele muito como gerente, pouco como líder. Exato. E aí a gente pega esse cenário agora, que tanto vai se falar da saúde mental, então vai aparecer lá níveis altos, por exemplo, de microgerenciamento, sob pressão, enfim. Então, é só o programa que vai cuidar, a gente vai ter que ter um movimento juntos aqui, né? Esse líder tratar e cuidar, o RH dentro desse programa, trazendo as pautas, encaminhando, incentivando as pessoas também. É uma questão contínua. Né? Não a mão de via dupla que eu falo. Decidi ser líder, eu preciso me cuidar. E como que você convence os líderes mais antigos? Como que isso é tratado, assim? Porque eu vejo as lideranças mais antigas as mais difíceis de trabalhar com questões emocionais. Como é que fica? Hoje, dentro da mentoria, um exemplo, no começo chegam muito reativos. Não tenho nada, né? Aqui não, isso é bobagem, né? Então, dentro de um processo... Porque eu fui obrigado. Você não fala, mas... Exato. Então, quando a gente aí traz para uma reflexão, né, da carreira dele, mas daquele resultado, então, sempre pela base, então, do resultado. Que resultados você está tendo com esse comportamento hoje? Então, eu estou tendo bons resultados, mas está te custando? Porque lá no fundo tem uma dor. Então, naquele espaço, né, quando a gente aí vai olhar, ele olha o resultado, minha equipe está reclamando de mim, as pessoas estão saindo, o turnover está alto, os talentos, eu estou perdendo talentos. Então, eu trago sempre esse resultado que ele está tendo no individual, para um processo mais de conscientização, para quebrar primeiro essa autodefesa. Entendi. E um processo de desenvolvimento como líder, porque muita empresa tem líderes difíceis e precisam trabalhar essa liderança. Quanto tempo demora, assim, um processo de desenvolvimento de líder, um programa de desenvolvimento de líderes? Eu falo que o programa empresa ele tem que ser para sempre, né? RHs, se tem um programa que tem que escolher, escolham os de liderança.
né? Ano, módulo a módulo, não pode parar. Liderança em construção. Verdade. Né? Quando a gente traz para uma individualidade, então, para ajudar um líder a olhar uma dor, eu tenho ali no mínimo 6 meses, para que ele passe por um processo de consciência, mudança de comportamento e colocar isso em prática até se estabilizar. Então, há muitas dores profundas que a gente tem. Então, às vezes, ali o espaço de tempo, até que a pessoa ela consegue olhar, ela encaminha. E nesse caso é um trabalho clínico mesmo, né? Dentro da mentoria hoje, né, eu uso algumas abordagens, então vai ter de todos os modelos, né, Rafa? É um exemplo, né? Então, eu gosto dentro da mentoria de fazer a primeira abordagem com aspectos clínicos, que é para justamente ajudar esse líder a entender. E depois a gente entra num processo institucional e organizacional, de ferramentas, como isso se dá com a equipe, como que ele coloca isso em prática na comunicação, na postura, na autoridade dele, né? E assim em diante. Legal. Tá? Profissional que está assistindo a gente, que às vezes quer trabalhar a liderança, não tem tanto recurso para contratar uma consultoria, qual que você acha que é o primeiro passo que ele pode ter no dia a dia para desenvolver os líderes da empresa dele? Em primeiro lugar, ele entender mapeamento, eu vou falar mapeamento de perfil comportamental já é ótimo, né? Legal. Uma ferramenta que a gente tem muito acesso hoje disponível, então vamos começar entendendo os líderes que são mais relacionais, os mais analíticos, os mais dominantes. Isso já dá uma boa bagagem para falar de comportamento. É verdade, entender. E se a empresa, se ela não tiver uma ferramenta, né? Na Insight ela tem mais de 8 testes de perfil lá. Mas ela pode achar na internet alguma coisa que ajude, né? Super, a gente tem muitos testes coisa gratuitos na internet que dá para fazer. A gente tem muitas tabulações já de testes, né? Via Excel, validados, enfim, que você consegue encontrar e, claro, de forma segura dentro disponibilizados em rede, né, na internet, e que você já consegue conhecer. Principalmente o quê? Aquela função que você está atribuindo àquele líder é compatível com o perfil que ele tem de tendência? Porque aí você já começa a acessar muito do conflito emocional. Porque vamos pegar, às vezes você tem uma posição de vendas, um gerente comercial, e você vai lá e coloca um perfil totalmente mais analítico, introspectivo, com dificuldades de se expor, comunicação, que não está ainda preparado. Naturalmente, ele precisa do trabalho, mas está tão distante daquilo que ele consegue ainda entregar, que a gente tem um adoecimento. Ou ele não fica, ou ele sai, ou ele adoece. Verdade. Né? Você gosta de avaliação 360? Gosto, desde que a gente entenda a maturidade de onde está sendo feita. Conta para mim aí, como que você acha que a avaliação 360 ela pode ajudar nesse processo? Hoje, principalmente o líder... É que eu gosto bastante da 360. Eu uso muito na mentoria. Tem, inclusive, um módulo que eu convido esse líder a buscar. Porque é mais uma ferramenta de consciência, justamente que você me perguntou. Como é que você quebra ali aquele líder que chega resistente, né? Nada melhor do que ele buscar o feedback e ele também ouvir das pessoas. Então, o 360 ele é muito rico porque permite que esse líder entenda como ele está gerando impacto abaixo, lateral e acima. E que ele precisa entender que são estratégias diferentes que ele precisa ter. Sim. Para quem está nos escutando que não conhece a avaliação 360, é uma avaliação que é feita, imagine você aqui, então seu líder te avalia, seus subordinados te avaliam e seus pares te avaliam. Então, por isso que chama 360, porque é uma avaliação que te percorre 360 graus, né? Então, ou seja, todo o seu entorno está te avaliando. E o líder, principalmente, ele vai ter que ter estratégias de gestão emocional diferentes. Sim. Né? Eu brinco que daqui acima a gente discute pouca emoção, né? A gente discute mais resultados, né? Aqui a gente está meio a meio e aqui para baixo a gente ainda discute muita emoção, né? E depois o resultado. Então é natural, porque é o nível de maturidade, né? Que você vai crescendo dentro ao longo da sua carreira. São papéis diferentes ali também, né? Exato. Eu gosto muito da 360 porque normalmente ela mostra para o líder que as pessoas não percebem ele da mesma maneira que ele se percebe. Principalmente líderes fragilizados, que às vezes estão com dificuldade de relacionamento muito grande com o time, ele tende a acreditar que ele tem comportamentos que as pessoas não concordam. Né? Às vezes ele acha que ele está sempre dando feedback, que ele é muito empático, mas o time não tem aquela percepção. E a avaliação 360 acaba dando esse feedback para ele, ou até mostra para ele, realmente
você se comunica muito bem com a sua liderança, mas com os seus subordinados não. Perfeito. Então, onde está esse gap? Será que com a sua liderança você cede mais, você tende a explicar mais, e com os seus liderados, você acha que eles têm que entender aquilo que você fala? Né? Eu não sei como é que você trabalha com isso, mas eu gosto muito de provocar ele. Quando eu vou falar sobre 360, eu nunca falo assim, ó, eles estão te dizendo que você é assim ou você é de outro jeito. Eu falo assim para ele, olha, independente da forma, eu acredito que você não seja, né? Você que se comunique muito bem. Mas por que será que os seus liderados, eles acreditam que você não se comunica tão bem? Por que será que eles têm essa percepção? O que você acha que você faz no dia a dia? Que tipo de comportamento você tem que possa estar alterando a percepção que eles têm daquilo que você é, já que ele acredita que ele é daquela maneira? Aí começa a provocá-lo a ele mesmo falar as ações. É ótimo. Eu tenho um exemplo essa semana mesmo de uma mentoreada. Ela é uma líder e ela é extremamente uma tendência relacional. Então, na cabeça dela, ela sempre faz muitos cafés pro time, ela compra presentes, ela tá sempre muito disponível, né? E ela veio justamente, começou a adoecer. E quando a gente fez o 360, a avaliação do time dela veio o quê? Que ela exercia a delegação conforme preferência. Mas também que ela não entregava e que em alguns momentos ela precisava deixar o próprio time assumir responsabilidades. Então, olha para você ver, o time, na cabeça dela, ela estava sendo super legal, querida, amada, né? O time estava gostando. E o time está pedindo mais responsabilidades, só que ela ainda não conseguia enxergar. E o 360 mostrou o próprio time pedindo para ela. Então, eu mostrei, foi ali que eu, olha, então, viu? Você não precisa promover só cafés para o seu time gostar de você, te admirar e entender o seu papel como líder. Você precisa também ter um momento da puxão de orelha, da responsabilidade, da autoridade. Então, ali ela despertou, mas dentro de um processo, né, de consciência. Ela ainda entendia que o funcionamento dela... Então, é riquíssimo o 360 para trazer essas percepções. Sim. Eu vejo muita gente falar igual você assim, mas tem que ter maturidade. Por que você acha que precisa de tanta maturidade para trazer a 360? Você acha que a maturidade tem que ser da liderança ou do RH? Do líder. Do líder? Do líder. Porque você acha que ele tem dificuldade de escutar, que talvez os colaboradores não veem ele tão bem? Ele tem que ter, eu falo que essa maturidade ou um apoio, um suporte para fazer uma interpretação desse resultado. Sim. Porque se ele está muito, vamos pegar, reativo, ele vai buscar mais culpados do que propriamente entender a mensagem que está vindo ali. Sim. E aquilo é um presente, é o que eu falo. A gente vai agradecer, receber e filtrar. Ou não recebe, simplesmente, né? Ou simplesmente ele está tão fechado, tão reativo, ele não quer escutar, que todos é culpados. Sim, sim. Mas você sabe que eu acho que, não sei se a liderança vai ter maturidade algum dia para receber. Eu acho que depende muito de maturidade do RH. De suportar. Sim, de explicar que não tem a ver com o que ele é ou não é. Tem a ver com a forma que as pessoas percebem. E a gente pode entender o porquê as pessoas percebem daquela maneira para alterar essa percepção. Sim, aí a gente adota, vamos pegar estratégias diferentes, né? Se eu for para um trabalho mais individual, enquanto esse líder está preparado para sozinho ele fazer e receber esse diagnóstico, mas acompanhado de um mentor ali também. E o RH no preparação que antecede uma 360, né? E na leitura desses resultados depois. Sim, sim. E aí é bem legal trazer isso, porque se o RH não está preparado para trabalhar aquilo com o líder, pode ser que ele cause muita frustração dentro da empresa, né? Exato. De aplicar, às vezes, um relatório que é completamente dissonante à crença que o líder tinha da imagem dele. Às vezes o grupo tem uma percepção completamente distante, e aí ele receber aquilo e ele querer castigar os liderados em função daquilo, né? Ou querer mostrar para o liderado que não é aquilo que acontece. Muita liderança vê lá, eu não sou comunicativo. Mas por quê? Ele quer tirar satisfação com o time por ter colocado uma característica lá, não acontece? Ele vai buscar mais o porquê do que o como, né? Então, naturalmente. Ele não pensa em trabalhar, ele quer saber, quer que as pessoas justifiquem aquela nota. É igual quando a gente percebe também a avaliação de cultura, né? De clima. Então, a gente vai olhar muitas das vezes ali, eu entrego aquele relatório para o líder e falo, boa sorte, multiplica e me traga o plano de ação. Não dá. Tem que ter um RH preparado. A gente precisa acompanhar e ajudar eles nessa leitura. Não é uma habilidade inata dessa interpretação desse contexto todo. Eu acho até que a liderança nunca vai estar pronta. Mas eu acho que é um papel nosso prepará-los para esses momentos.
Totalmente. E de como é um entender. mito a liderança preparada. Aí, ó. É verdade. É né? verdade. Porque muda no dia a dia. cenários, muda contextos, muda pessoas. Eu já tive muita dificuldade com isso. De ter que me preparar bastante para mostrar os resultados para alguma liderança, assim. Mas não que eu tive dificuldade com a liderança, mas eu sempre pensei muito em como levar aquilo, sabe? Então, quanto mais difícil o líder, quanto mais inseguro eu sabia que ele era, porque normalmente essa dificuldade vem de insegurança dele, né? Quanto mais insegurança eu via nele, mais eu me preparava para falar. Então, assim, como que eu vou mostrar isso para ele? De forma que ele não fique reativo e ache que o time está errado, ou que o time é um vilão da história. E não. Exato. Não tem a ver com quem está certo ou com quem está errado, é percepção. E isso desafia o RH ainda mais nesse papel de resultados agora, né, Rafa? Porque olha a engenharia comportamental que é por trás de tudo isso. Sim, porque certas áreas nunca vão ter resultado enquanto o líder não tiver. O resultado da área depende da liderança também. Exato, e o RH está atento sempre a essa mudança de cenário da empresa e do comportamento desses líderes para esse cruzamento. E foi até bom você falar isso, porque eu acho que é uma pauta super legal. O RH não pode fazer isso por fazer também. Ai, nossa, queremos desenvolver os nossos líderes, vamos sair desenvolvendo tudo, meio que sem propósito. Então, quais áreas você está com dificuldade? Sem diagnóstico. NR1 pode ser um caminho, né? Eu apliquei NR1, vi que algumas áreas aqui têm riscos super altos. Beleza, é um gatilho para se fazer um trabalho. Vou fazer só com esses líderes? Pode ser um problema. Porque aí, então eu sou o vilão da história? Acaba expondo. Expõe. Então, às vezes, você tem que fazer com todo mundo, por mais que você vá focar no desenvolvimento de alguns, né? Então, não dá para fazer também, já fica essa dica para o pessoal. E aí, depois, quando fizer, tem que utilizar algum indicador de negócio como referência. Por exemplo, a gente tinha riscos psicossociais aqui, depois do trabalho que foi feito por líder, esses riscos foram mitigados, então a gente tem uma realidade diferente. E como que isso impactou ou não no resultado? Essa área teve ou não mais resultado? Essa área teve ou não mais ou menos turnover? Turnover voluntário, principalmente. A produtividade aumentou, voluntário principalmente, verdade. A produtividade aumentou ou diminuiu? Perda de talentos, né? Então eu falo principalmente daquele grupo que é mapeado como potencial dentro da companhia, né? Sucessores, talentos, né? Então como está o turnover desse grupo? Porque é um grupo que está mapeado para dar continuidade, a princípio está ali à frente nessa linha de desenvolvimento, e que estão mais propensos a aceitar propostas de mercado. Claro, se eles são detratores ali às vezes, né? Mas é legal falar isso para o RH, que assim, são trabalhos importantes de ser feitos, mas façam associados a resultado, para dar credibilidade, para não parecer assim, a gente fez o desenvolvimento de 2 líderes, eles gostaram pra caramba da mentoria, do trabalho, foi super legal, mas foi legal para quem? Tempo de permanência de time é ótimo também, porque tem impacta... vários indicadores que dá para trazer. Eu falo que impacta diretamente numa curva que tem um custo gigantesco, que é a curva de maturidade, de aprendizagem, né? E principalmente isso vai direto no caixa da empresa. Sim, ela pode pegar quais são os piores indicadores de negócio que aquele líder tem e ver como que interferiu depois desse trabalho. Quais são os indicadores que melhoraram? E se não melhorou nenhum, tem que pensar. Às vezes o trabalho não funcionou, não é? Assim, mas a avaliação dele foi melhor, mas o resultado não mudou. Então, fica assim. Então é uma coisa super importante, porque muitas dessas ações, elas podem ser percebidas como grandes fatores diferenciais do negócio ou como o oba-oba do RH. Exato. Se o RH associa a números do negócio, né, a produtividade, a faturamento, a qualidade, a redução de turnover, ou o que você quer que seja, ele consegue demonstrar o valor disso, né? Exato. E aquilo, você tem estratégias que são as macros, e você também tem o mapeamento daquele individual que você, como RH, precisa também atacar. Então, você tem, por exemplo, uma autoliderança que gera impacto no todo. Esse programa que eu posso fazer aqui, ele é diferente? Ele pode ser diferente? Né? Dentro dessas lideranças, principalmente dentro do resultado do negócio, quem que eu não posso perder, mas que eu quero investir? Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, a última. Indo para a sua área aí de psicanálise, onde estão as maiores dificuldades de desenvolvimento de liderança? Pode ir bem fundo mesmo agora, assim, são os medos, são problemas de infância, problemas de família, onde que moram esses maiores medos, essas maiores dificuldades de desenvolver lideranças ou delas lidarem com os times? Boa.
Eu trago sempre que nós formamos cidadãos até os 7 anos de idade, né, Rafa? Então, todo o nosso contexto de história, nós somos pelas nossas histórias, como nós fomos formados ali. Uhum. Então, quando a gente vai olhar, está principalmente na base das relações com pai, mãe, que são as 2 primeiras referências que nós temos na vida. Então, quando a gente vai olhar aprofundadores mesmo, tá lá. Ainda tem coisas ali que precisam ser vistas, revisitadas, né, dentro desse processo. E ao longo da trajetória a gente vai crescendo, vai carregando aquilo que a gente entendeu como referência e vai multiplicando, até que chega um momento que isso dói muito. E eu entendo que eu preciso olhar e cuidar. E aí eu vou pegar já grandes, né, vamos pegar dentro da psicanálise aí, né, Freud, Lacan, ele vai trazer principalmente, Freud fala muito do nosso juiz interno que chama superego. Então pensa que ele é um juiz que tem um apitinho lá. Então quando nós somos expostos a cenários, e aí eu falo que a cadeira da liderança, ela te coloca em contato com tudo isso. Com o ego, com a responsabilidade, com a exposição, com a vulnerabilidade. Vem um combo todo junto de uma vez. Então, esse juiz interno, ele apita com mais intensidade, porque pensa, a cadeira da liderança, ela é uma referência de que deu tudo certo, você venceu. Você ocupou um cargo, uma função, você chegou ali no auge da sua carreira. E, ao mesmo tempo, você está com dor de barriga, porque você está com medo, você nunca exerceu aquilo. Uhum. Então, a gente tem aqui um conflito de identidade. Eu fui promovido, eu sou o líder, eu tenho que ter as respostas, eu tenho que demonstrar que eu estou estável, o time inspira em mim, e lá por dentro, ao mesmo tempo, meu Deus, como eu faço isso tudo? Como é que eu vou dizer que eu também não tenho, eu sou só um ser humano? E aí a gente entra no mito dessa desconstrução, né, do líder preparado. Então, a gente vai lá revisitar. Onde ficaram ali os pequenos gatilhos de insegurança, de necessidade de aprovação, das formas inconscientes dos medos, quem que eu tive que provar muito que eu sou bom, que eu tenho que dar certo, que eu não posso ser vulnerável. E aí a gente fortalecer isso para entender que agora você se tornou líder, mas você também é um ser humano. Você só está um passo mais à frente dessa jornada. Você vai errar também, você vai ter que dizer que você não tem a resposta, que você não precisa, né, provar mais nada. Você é só um ser humano também. Legal. E mais uma pergunta. Hoje as empresas elas trabalham muito liderança pensando em competências, né? Uhum. Você acha que o maior gap da liderança não está no desenvolvimento de competências e sim nela ter essa insegurança, esse medo, essas questões fundamentais tratadas na sua essência? Uhum. Você acha que isso determina mais o desenvolvimento de um líder do que tratar uma competência comportamental, do que desenvolver uma competência comportamental? Sim, hoje, depois de rodar aí 15 anos de mundo corporativo, então já poder ter vivenciado programas de todo jeito, cor, tamanho, com dinâmica, com sala, enfim. E a gente sempre tem aquela sensação, é a mesma discussão no final, mas não muda, parece que não vai. Por quê? É porque eu trago que ele está aí. Né? Então, tem uma camada um pouquinho mais profunda que todos nós precisamos olhar. Então, se pudesse, eu falo que antes de você ser líder, se tornar líder, tem que ter 6 meses de terapia. Né? Numa forma de provocar. Mas a mudança de comportamento, ela se dá não só na teoria, mas quando eu busco ressignificar e olhar o que me bloqueia. Por que eu estou agindo assim? Para me passar pelo processo de consciência e então eu evoluir. E o que a gente faz quando eu faço um programa só superficial? Eu vou só até o meio do caminho. Então eu tô lá, eu falo, líder, você não pode gritar com as pessoas. E aí eu cresci em casa, as pessoas gritando comigo, eu entendo que aquilo é normal para mim. Então, tem uma camada antes. Uhum. Então eu provoco muito nesse sentido desse convite por isso. Então a gente sim tem um avanço, vai tratar em macro, mas vamos provocar um pouquinho mais essa profundidade, porque aí a gente consegue ressignificar o comportamento. Tá? Entendi. Outra questão, tem algumas questões que você acha que evidenciam que o líder precisa ser tratado dessa maneira? Deixa eu dar um exemplo. Às vezes a gente vê a liderança que tem muita necessidade de autoafirmação, né? De mostrar que é o líder, de falar que ele tem o cargo. Você vê ele impondo as coisas por impor,
só para dizer que tem a função de líder. Isso, por exemplo, pode ser uma característica que ele tem, questões emocionais que precisam ser tratadas ali, que vão além de um programa de competências. Que tipo de gatilho no dia a dia, ou de questão que você acha que exemplifica, que esse líder ele precisa ser tratado de maneira diferente? Não vai ser treinamento, não vai ser gestão de competências que vai ajudá-lo? Principalmente agora pelo aspecto de sintomas, né? Então a gente vê essa pessoa constante, ela está transmitindo ali muita tensão, né? Uma comunicação muito agressiva, ela já está gerando impactos que outras pessoas estão adoecendo no time, está recebendo, constantes feedbacks. Então ela já não tem mais autocontrole sobre quando ela está exposta sob pressão, ela começa a se tornar agressiva, né? Legal. Então ela começa, você consegue perceber, poxa, a pessoa está diferente também. Então você já vê que aquilo ali está adoecendo ela. Então ela já começa a adoecer de forma interna isso. Estabilidade emocional em geral, né? Exato. E você tem algum case legal para contar, assim, de algum líder que você tratou, desenvolveu e teve uma mudança significativa, um resultado legal? Tem vou pegar esse mesmo exemplo da mentoreada, que ele dá continuidade nele. Ela já estava, o RH entrou em contato comigo justamente, ela é uma líder de 35 anos, conhece toda uma operação de destilaria, usina, e a gente não quer perder ela, porque o que perder vai perder de conhecimento, mas mais que isso, ela é super querida, ela é uma pessoa que a gente quer investir. Ela foi promovida a uma gerência, tinha 6 meses, mudou o nível, então ela recebeu uma promoção, mas ainda com uma base emocional fraca, no sentido, né, de entender o que isso ia demandar para ela na próxima cadeira. E nesse processo estava o que ainda muito? Essa necessidade da busca da autoaprovação externa. Ela ainda tinha muitas inseguranças que precisavam ser olhadas. Olha só, 35 anos de empresa e ela ainda tinha medo de se errar, ela podia ser mandada embora. Às vezes por causa de um ambiente muito masculino também, tem isso, não? Sim, total, né? E a gente vai olhar, maioria líderes, né, masculinos, né? E ali uma necessidade de... Na cabeça dela, ela tinha que se provar numa mesa de reunião a todo tempo. Se posicionar de forma diferente. A gente foi trabalhar principalmente olhar lá onde que estava essa necessidade dela, essa busca dessa autoaprovação que ela tinha tanto ali de forma profunda. Aí a gente encontrou, né, aí nos resquícios, né, lá desde a infância, então da necessidade, né, da história dela, principalmente ela cresceu tendo que ser ali sempre a filha exemplar, muito perfeita, não podia errar. Se errasse, tinha uma punição por trás disso, pais muito severos. Então, se eu errar, era muito forte, eu vou ter uma punição sobre isso. Entendi. Então, ela já imaginava que na empresa ela também teria, né? Exato. Legal. Adorei o bate-papo. É uma engenharia que eu falo. Não. Mas eu tentei trazer mais pro prático no começo, para depois a gente pegar também essa parte mais profunda, para as pessoas de casa ver como pode trazer isso no dia a dia, né? E como pode ir além do trabalho que a gente tem dentro da organização. E hoje a gente tem os RHs, as empresas, a gente está tendo muitas ferramentas disponíveis, né? Que são as próximas parcerias, né, com terapeutas, a gente vê os benefícios agora de incentivo à saúde mental. Sim. Então, o RH tem muito a fomentar, incentivar e cada vez mais trazer que o cuidado com a saúde mental é algo, né, eu falo que é tirar os mitos que existem. Sim. A gente entende que tem que cuidar da saúde mental, das emoções, só quando não está bem. E não é assim. Você sabe que eu acho que até o RH tem muito mais como demonstrar a necessidade disso, né, através dos diagnósticos, do que é que seja, ele consegue mostrar o impacto que aquilo pode ter sobre o resultado da organização e a importância desse trabalho. Para não parecer um trabalho de oba-oba, um trabalho de vamos abraçar a árvore, não é verdade? E o resultado para esse líder e, consequentemente, ele multiplica isso na equipe. Claro. Porque uma vez que eu passo pelo processo, que eu me cuido, que eu olho para isso, eu tenho uma leitura melhor de entender o comportamento do outro. Imagino que se criam melhores líderes. Exato. Então, eu tenho muito mais sensibilidade, mas muito mais também capacidade para interpretar o time, o comportamento do time. Legal, já quero fazer também. Porque eu só posso, né, eu falo que a gente só pode dizer do caminho que a gente percorreu, né? Claro. Então, quanto melhor ou mais desenvolvido eu tô, eu entendo o gatilho daquilo, eu começo a ter uma leitura melhor do meu time. Por que aquele, né, ele tem isso? Por que ele anda mais? Por que ele faz isso? Como é que ele se comporta?
Só que eu tenho que passar pelo processo primeiro, senão eu não desenvolvo essa habilidade de leitura, de olhar. Você pode olhar, os grandes, né, líderes, CEOs, as pessoas mais desenvolvidas e influentes, elas cuidam da gestão das suas emoções, para justamente desenvolver o repertório emocional que eu faço. E é um trabalho contínuo, né? Contínuo, porque esse ano você adoece, o ano que vem você separa, no Às outro vezes tem gatilhos, você né? tem uma mudança, né? Então, todo momento as emoções elas são expostas a cenários diferentes. E a gente junta isso tudo na empresa, olha que loucura, né? Que já não é fácil, né? Marcela, adorei o bate-papo com você. Adorei você ter vindo aqui. Sei que a gente vai fazer muitos outros bate-papos, né? Dá pra gente falar muito ainda sobre, né, tudo isso. Sim, a gente tem que marcar outras aulas, outros podcasts. E vocês que gostaram desse assunto, clica no nosso link aqui. Tem uma aula da Marcela na nossa universidade, lá no HR Lab. A Marcela que está com a gente lá na escola. Também tem os contatos da Marcela no LinkedIn. A Marcela faz um trabalho incrível aí de mentoria, de trabalho em consultoria também em grandes empresas, né, Marcela? Sim. Então a Marcela pode ser um parceiro seu aí para estar desenvolvendo esses líderes dessa forma mais profunda, sem dúvida nenhuma impactando o resultado das empresas. Né? Com certeza, e é um trabalho que a gente vê que os líderes que passam, né, pelo processo, eles permanecem, porque eles veem muito valor. Marcela, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Rafa, agradeço ao time. E até o nosso próximo podcast, espero vocês para a gente falar mais de RH e mais de desenvolvimento.